Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto de extrema importância, totalmente prático, voltado para a advocacia, e é um tema que envolve planos de saúde, que envolve as operadoras de planos de saúde. E um dos temas mais recorrentes que nós temos é exatamente esse aqui: carência contratual nos planos de saúde. E é uma luta, eu tenho certeza que você vai poder trabalhar esse nicho de mercado, né? Quando o seu cliente vai procurá-lo, quando o seu cliente vai procurá-la, você vai conseguir então solucionar o problema dele, o problema dela, diante da carência. E aí você vai entender, eu quero dar uma aula bem prática, lá na apostila complementar ao template que eu tenho aqui, eu elaborei para vocês algumas coisas conceituais que são importantes, e aqui eu vou com um pouco de conceito e eu vou também com questões muito práticas. Primeira coisa que a gente precisa saber, o primeiro conceito que nós temos que saber, é o de carência nos contratos de planos de saúde. Vocês sabem que quando o cliente assina um contrato com a operadora de plano de saúde, ele tem um período de carência. O que é esse período de carência? O período de carência é legal, aliás, diga-se de passagem, que a cláusula de contrato que limita ali, né, que estabelece a carência é legal, está na lei, a gente vai ver aqui passo a passo, só que tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a operadora extrapola. Então, o que é esse período de carência? É exatamente aquele tempo estabelecido pela operadora com base na Lei 9656 de 98, né, que o beneficiário não poderá fazer nenhum tipo de tratamento, porque é uma questão até de guardar ou de resguardar o equilíbrio econômico da operadora de plano de saúde. Por isso que esse contrato é um contrato legal. Então, você já sabe que esse período de carência é legal e que é o tempo que a operadora de plano de saúde estabelece a fim de iniciar, né, qualquer tipo de tratamento ou de medicamento, tá certo? Então eu trouxe aqui a súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. Quem é meu aluno sabe que eu sempre trabalho com essa súmula porque ela é muito importante. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Vamos então para a primeira parte dessa súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quando eu estou diante de um contrato de planos de saúde, aliás, para quem se dispõe a advogar no direito da saúde, vai ter demanda que envolve contratos de planos de saúde, e esses contratos de planos de saúde, segundo a súmula 608 do STJ, esses contratos são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. O que significa isso, professor? Toda cláusula desses contratos deverão ser interpretados à luz do Código de Defesa do Consumidor. Claro que eu tenho a Lei 9656 de 98, que trata dos contratos de planos de saúde, né, toda a diretriz, a normatização, inclusive da atuação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, tipos de contratos, aquela coisa toda. Então, tem a Lei 9656 de 98. No entanto, quando eu tenho, por exemplo, cláusulas abusivas, eu vou aplicar o Código de Defesa do Consumidor. E aí, por isso que a súmula 608 dispõe que eu aplico ao contrato de planos de saúde o Código de Defesa do Consumidor. Então, basicamente, claro, né, o Código de Defesa do Consumidor é muito amplo, mas basicamente eu vou trabalhar com o artigo 6º, que fala sobre os direitos básicos do consumidor, artigo 39, práticas abusivas, e artigo 51, que trata de cláusulas abusivas. E se você perceber aqui, ó, deixa eu até grifar, salvo, então, exceto administrados por entidade de autogestão. Tá? Isso daqui, gente, é um tipo, vou até colocar aqui, é um tipo, é uma espécie
de contrato. Deixa eu só alterar aqui, que é mais técnico, né? Anote aí. Entidades de autogestão é uma espécie de contrato. De contrato, ok? Então, é um tipo. Como você tem contrato de autogestão, você tem contrato coletivo, contrato empresarial. Só para explicar para vocês o que é esse contrato de autogestão. É administrado, tá? Administrado pela própria empresa, tá? Pela própria empresa, ok? Por isso que ele é autogestão. Esse tipo de contrato, própria empresa. Esse tipo de contrato só será disponibilizado para os trabalhadores. Você não encontra em lugar nenhum. É importante você saber disso, para não confundir com o contrato empresarial. Por exemplo, se você falar na Sul América, a Mil, né, esses contratos são contratos empresariais. Quando você fala de contrato de autogestão, esse contrato é um contrato que é específico, por exemplo, para servidores públicos, para pessoas que trabalham em determinadas empresas, por exemplo, na Volkswagen. Não existe outros contratos de planos de saúde que são colocados no mercado. Então, ele é exclusivo. Então, para você ter aquele plano de saúde, por exemplo, daquela empresa, você precisa trabalhar naquela empresa. Cuidado que se a empresa, por exemplo, oferecer um plano de saúde da Sul América, ele não é um plano de autogestão. Professor, mas não é oferecido pela empresa, ele é um plano empresarial. Qual é a diferença do empresarial e do autogestão? O plano de saúde de autogestão é gerido pela própria empresa, a administração pela própria empresa, os contratos realizados pela própria empresa. Então, são, vamos dizer assim, colaboradores da empresa que vão administrar esse contrato de autogestão. Sul América pode ser que tenha um contrato de uma outra empresa, mas ele não é administrado pela empresa. A Sul América é administrada pela própria Sul América. Então, essa é a diferença. E aí eu escolhi, conforme eu falei para vocês, e aí tem um detalhe, você vai ler as cláusulas contratuais, aliás, deixa eu só fazer uma observação aqui antes de eu continuar. Todas as vezes que você se deparar com um problema que esteja relacionado com planos de saúde, você vai precisar da cópia do contrato. Não tem como. Se você não tiver a cópia do contrato, você vai ter problema. Tá? Você vai precisar da cópia do contrato para você poder analisar. Porque esse contrato tem validade. Ah, mas ele não é um contrato de adesão? Não tem problema nenhum. O que eu tenho que respeitar é o contrato. Eu não posso, né? Esses dias, uma aluna mandou uma mensagem para mim e falou: professor, a empresa está se recusando a fazer o transporte aéreo do paciente que está em estado crítico. Espera um pouquinho. Esse beneficiário, quando contratou o transporte aéreo, ele contratou, né, esse beneficiário, quando contratou o plano de saúde, ele contratou o transporte aéreo? Essa é a pergunta. Então tem que respeitar o contrato. Se ele não contratou o transporte aéreo, não tem o que se falar. Muito bem. Eu não posso, né, exigir da parte contrária aquilo que não está contratado. Agora, claro, não é o caso do transporte aéreo. Algumas cláusulas do contrato são cláusulas leoninas. E aí eu vou aplicar o artigo 51, inciso 4º, do Código de Defesa do Consumidor, que diz assim: são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé. Vamos pontuar algumas questões que são importantes aqui. Primeira coisa, o que eu vou discutir não é o contrato. Não se discute o contrato com o Poder Judiciário. Ah, mas é um contrato de adesão. Presta bem atenção que o artigo 51 indica
que a discussão que nós vamos ter aqui são cláusulas o quê? As cláusulas contratuais. Porque se eu não quiser aquele contrato, eu vou rescindir o contrato. Agora, eu quero permanecer com aquele contrato de plano de saúde. Então, o que eu vou discutir são as cláusulas contratuais. São as cláusulas contratuais. Muito bem. Então, todas as vezes que eu submeter aquele contrato para o Poder Judiciário, o que eu vou discutir são cláusulas contratuais. Prestação de serviço, então a prestação de serviço aqui é assistencial à saúde, tá? Então, os contratos de planos de saúde têm como objeto assistência à saúde, vou colocar aqui, assistência à saúde, então esse que é o objeto do contrato, ok? E aí ele diz assim, são nulas de pleno direito, entre outras, então esse artigo 51 não é taxativo, esse artigo 51 é exemplificativo, ok? Ele é exemplificativo, tá? As cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas. Então, o que são essas obrigações iníquas? Iniquidade, aqui, neste caso, obrigação iníqua é uma obrigação injusta. Então, há um desequilíbrio contratual. Então, se eu não respeito a carência do plano de saúde, se a própria empresa não respeita o período de carência e nega tratamento àquele paciente, o que aquela empresa está fazendo? Está tendo um comportamento iníquo, está com um comportamento injusto. A iniquidade, nesse caso, é injusto. E abusiva, né? O que é aquela cláusula abusiva? É aquela cláusula excessiva, é aquela cláusula que não permite direitos ao consumidor. Tanto é que diz assim, inclusive cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, cuidado, que não é apenas uma desvantagem, é uma desvantagem exagerada. Se houver uma desvantagem, ainda que pouca desvantagem, então eu não tenho o que discutir no Poder Judiciário. Eu só vou discutir negativa de tratamento quando ele está necessitado. E a empresa vem e diz assim, não, ele não tem direito, né? A operadora, ele não tem direito porque ele está no período de carência. Opa, aí eu estou diante de uma vantagem exagerada que a empresa está exigindo. Ou sejam compatíveis com a boa-fé, então vocês já aprenderam que a boa-fé é uma boa-fé tanto subjetiva quanto objetiva. Meus alunos falam, professor, eu custo a entender o que é essa boa-fé. A boa-fé, gente, nada mais é do que a lisura entre as partes. É o cumprimento, é a probidade que existe entre as partes em cumprir aquele contrato. Não se quer firmar um contrato, por exemplo, de plano de saúde para descumprir as normas, para descumprir as regras. Eu quero firmar um contrato de plano de saúde para que a operadora me dê total cobertura àquilo que está contratado, então ela não pode negar aquilo que está no contrato, porque até mesmo o contrato foi elaborado por ela, um contrato de adesão. Então, eu estou me submetendo às regras da operadora, entendi que aquele contrato está de acordo com a minha necessidade, então todas as vezes que eu precisar de um tratamento, de um medicamento, eu tenho certeza que a operadora de plano de saúde irá cobrir. Não é assim, por isso que o direito da saúde, que está totalmente relacionado com o direito do consumidor, relação súmula 608 do STJ, né, exceto serviço público não. Serviço público é uma outra situação, mas quando eu estou aqui com a operadora de plano de saúde, em relação aos beneficiários, consumidor, fornecedor, caracterização do artigo 2º e do artigo 3º do CDC, eu aplico, então, o Código de Defesa do Consumidor na interpretação dessas cláusulas, conforme eu havia dito aqui para vocês. E a boa-fé é o cumprimento dessa cláusula, né, das cláusulas. Então, enquanto o fornecedor cumpre com o tratamento e com o medicamento, com a internação, por exemplo,
eu, consumidor, tenho que cumprir com o pagamento. Então, enquanto eu tenho uma obrigação de pagar a quantia certa, o consumidor tem uma obrigação de pagar a quantia certa, o fornecedor tem a obrigação de fazer. É uma obrigação de fazer, tá? É uma obrigação de fazer. Ela é contratual, ok? Muito bem. Seguindo aqui, então, nós temos a contagem de carência. A contagem de carência está lá no artigo 12, inciso 5º, tá? Da linha A à linha C, da Lei 9656 de 98. Lembrando vocês que esta é a lei, tá? Lei de planos, de saúde. Então, já quem quiser atuar na lei, com planos de saúde, já tem que estudar. A lei está disponível, a lei atualizada, a Lei 9656 de 98, aí na internet. Então, o que ele dá aqui? Prazo máximo de 300 dias para partos a termo, ok? Então, temos aqui o prazo máximo de 300 dias para termo. Isso significa que a cliente, quando assina o contrato, já está sabendo, é legal, que ela tem aí, né, 300 dias para partos a termo. Prazo máximo. E o prazo mínimo? O prazo mínimo pode ser fixado pela própria operadora de plano de saúde, aí é até uma questão de concorrência no mercado. Mas esse é o prazo máximo. Exceção feita, a gente vai ver daqui a pouco, mas eu já quero adiantar um pouquinho, que se houver durante o período de gestação algo, né, alguma questão, alguma doença que entre em caráter de urgência e emergência, aí a operadora de plano de saúde é obrigada a cobrir, inclusive, o parto. Como assim, professor? Vamos imaginar que a sua cliente teve um mal súbito, foi ser internada, sempre pensando aqui inicialmente de que ela precisa ir para um hospital conveniado, né, chega lá no hospital conveniado, precisou ser internada, o médico entendeu, né, o médico obstetra entendeu que precisava fazer a cirurgia, uma cesárea, por exemplo, e a operadora, nesse caso, não pode se recusar a cobrir as despesas. Ah, mas foi menos, aqui está dizendo prazo máximo, não está dentro, né, daquilo estabelecido pelo contrato. Não tem problema, tá? Prazo máximo de 180 dias para os demais casos. Isso aqui é legal porque ele está relacionado com uma questão de equilíbrio econômico. Por isso que eles colocam aqui, até para evitar aqueles casos nos quais o beneficiário percebe que ele tem uma doença, aí ele omite informação, ele tem uma doença pré-existente, ele omite informação, aí ele quer fazer um tratamento, né, depois de um mês ou até 15 dias ele quer começar um tratamento que não tem disponibilidade lá no contrato. Agora presta bem atenção aqui, ó. Prazo máximo de 24 horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Eu vou falar sobre urgência e emergência, mas eu quero primeiro aqui com vocês, eu quero fazer uma linha do tempo aqui para vocês entenderem o seguinte. Vamos imaginar que a pessoa fecha aí o contrato no dia 4/8, tá? No dia 4/8. Ela fechou o contrato no dia 4/8. Vamos imaginar que ela fechou o contrato no dia 4/8, né? E no dia 5/8, ou seja, passadas as 48 horas, ela teve um problema de saúde que foi caracterizado pelo médico urgente ou que foi caracterizado pelo médico emergência. Um caso de emergência, né? Ou um caso de urgência. Vou por aqui, eu escrevi urgente lá, vou colocar aqui urgência. O que vai acontecer? Eu não respeito,
respeitar por lei a carência. A carência. Eu não respeito por lei a carência. Eu vou respeitar por lei a carência se, ao fechar o contrato durante essas 24 horas, se esse beneficiário tiver um problema de saúde, ainda que seja urgente ou de urgência ou de emergência, mesmo assim, dentro dessas 24 horas aqui, a operadora de planos de saúde não é obrigada a cobrir esse tratamento. Após 24 horas, ela é obrigada a cobrir o tratamento. Então, se o beneficiário depois de 24 horas, tiver um problema de saúde que seja reputado urgente ou de urgência ou de emergência, a operadora de plano de saúde é obrigada a cobrir o tratamento, mesmo que esteja no período de carência, ok? Mesmo que esteja no período de carência. Muito bem, vamos então agora para o próximo bloco de número 2, continuando aqui com esse assunto que é de extrema importância. Vamos lá.